Saudações de paz, meus queridos irmãos. Estamos voltando aqui mais um vídeo, continuidade da nossa lição, que traz por título Saudações ao Destinatário. A carta aos Efésios, saudações ao destinatário, dando prosseguimento na nosso segundo tópico. Você pega a sua revista, vamos dar continuidade, Nós temos aqui, número 1, a cidade de Éfeso, a religiosidade em Éfeso, a igreja de Éfeso, e por quarto, a saudação epistolar, Nós temos aqui o segundo tópico para falar de destinatário. Número 1, acompanhe comigo aí na sua revista. Vamos falar sobre a cidade de Éfeso. Já falamos sobre a data, a autoria, Isso aqui, a título de informação, é um abreviamento no que nós vamos estudar. Esse tópico nós estamos estudando sobre a carta aos Efésios, A epístola que o apóstolo Paulo escreveu. E nós vamos agora falar sobre o destinatário, o destino. Vamos falar primeiro sobre esta cidade, a cidade de Éfeso. Tópico de número 2, parte de número 1. Número 1 diz, a cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia, Hoje é o país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desembocava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. A cidade de Éfeso tinha o maior anfiteatro, O maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens e como também entre homens e animais, Nós vimos aqui que na cidade de Éfeso, ela foi fundada por volta de 1050 a.C., ou seja, antes de Cristo vir, essa cidade ela já existia, No ano 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, que hoje, no caso, ela é a atual Turquia, Essa cidade que nós conhecemos como Turquia. Era uma cidade litorânea, como nós já lemos aqui, cujo porto desaguava no mar Egeu. A sua principal pavimentação era de mármore, colunas bem trabalhadas aos lados. E tinha também o maior anfiteatro, Onde ficava também o estádio com pistas de corrida, Onde havia lutas ali de animais, de homens com animais, e ali o povo ia para ali para assistir, uma espécie de teatro, O povo sentava para poder assistir. Era uma cidade muito bem movimentada, era uma cidade onde ocorria, muito lucro, corria dinheiro, e nós vamos ver também que era uma cidade idólatra, era uma cidade que tinha uma deusa ali como o seu Deus forte, Número 2 vai falar sobre essa religiosidade em Éfeso. Acompanha, número 2, a religiosidade em Éfeso. Qual era a religião que predominava ali? Vamos ver? A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade. Aí você me pergunta, quem é que os efésios adoravam? Eles adoravam uma deusa chamada Diana, E essa deusa ela ficava dentro do templo de Ártemis. E é conhecida também como a deusa da fertilidade, Imagina muitas práticas de orgia, prostituição, tudo que não prestava estava naquela cidade. Era uma cidade que dava muito lucro, trazia muito dinheiro para os seus homens ali, homens importantes, mas eles tinham esse problema, um problema de idolatria, que também não é diferente nos dias de hoje. Existem muitas pessoas idólatras, existem muitas casas idólatras, existem muitas cidades aqui no Brasil que é idólatra, Por que não lembrar
na cidade de Juazeiro do Norte, né? Aqui no Ceará, no norte, no nordeste do nosso país, onde se venera demais aquele padre, né, que morreu e hoje se tornou um santo, né? Agora tem um missionário na cidade que vai sacudir tudo com a palavra. Quem é esse missionário? O apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso, ele vai pregar justamente contra o quê? Contra a idolatria. Dando prosseguimento aqui, diz que a presente lição diz que a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que visitavam, uma cidade muito visitada. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata, vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo. Esse aqui é um ponto que me chamou muito a atenção, eu vou grifar aqui, eu peço para os irmãos grifarem na sua revista. Eles ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Olha que coisa interessante, irmãos. O apóstolo Paulo agora chega numa cidade idólatra, começa a pregar contra a idolatria, e o povo fica tudo alarmado, fica tudo na expectativa, assustado, porque Paulo agora é o missionário que chega naquela terra e prega contra o Deus que se adorava naquela terra, um Deus que se adorava. Aí eu te pergunto, os nossos missionários de hoje, os pregadores de hoje, estão com essa responsabilidade? Aí eu te digo, sim. Nós ainda precisamos que Deus levante homens como o apóstolo Paulo, que não tenha medo de pregar a verdade, que não tenha medo de denunciar o pecado quando for preciso e necessário. Aliás, sempre é necessário em nossas pregações, né, você que está começando e deseja pregar, colocar no seu sermão a pregação exortativa, que denuncia o pecado, que denuncia a idolatria. Nós vamos ver isso em Atos capítulo 19, vamos lá? Atos capítulo de número 19, nós temos aqui, a partir do versículo de número 27, a partir do versículo 27, nós temos o alvoroço do que aconteceu. Versículo 27 e 29 diz assim: e não somente há o perigo de que nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela toda a Ásia, e o mundo veneram. E ouvindo, encheram-se de ira, e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Os homens gritavam: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Aqueles homens ficaram tão irados com aquela pregação, eles não gostaram daquela pregação, eles ficaram irados, eles falaram: não vamos ter que pegar Paulo, não vamos ter que prender este homem. Só que eles, nesta feita, eles não conseguem, eles pegam quem? Os companheiros, e levam em prisão. Eles ficam revoltados, porque eles têm medo do lucro caírem, né? Enquanto a idolatria dá dinheiro, os homens vão se acostumando. Então se levanta Deus agora, um profeta, e começa a pregar contra o que está acontecendo ali. Deus não aceita que se divide a glória dele com outro, e é bíblico: não farás para ti imagem de escultura, né? Deus abomina a imagem de escultura. E o que aquele povo estava fazendo? Uma imagem de uma mulher chamada Diana, exaltando e venerando. Você está pensando que essa idolatria que nós vemos nos dias de hoje, ela vai perseverar por muito tempo? Não. Deus ainda levanta profeta. Deus ainda levanta. Nós temos Paulo em nosso meio, homens e mulheres que denunciam. E assim seguiu-se Paulo pregando, né? Como nós vimos aqui, o povo ficou alarmado com aquela pregação de Paulo, de denúncia. Existe a pregação: Jesus salva, cura e liberta. Mas também existe a pregação: arrependei-vos dos seus pecados.
e começa a falar: isso aqui é pecado, idolatria é pecado, adultério é pecado, fornicação é pecado. Nós precisamos ter que Deus levantar pregador que ainda fale que pecado ainda é pecado, né? E a igreja de Éfeso, chegando na cidade de Éfeso, interessante que me chama a atenção, que a partir do capítulo, ou melhor dizendo, a partir do subtópico 3, nós vamos ver que tinha uma igreja dentro daquela cidade. A igreja de Cristo já estava lá. O apóstolo Paulo chega em Éfeso, prega contra a idolatria, mas percebe-se que tem uma igreja ali dentro. E ao chegar aqui no 3, a igreja de Éfeso, vamos ver aqui, Paulo evangelizou a cidade de seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo Paulo encontrou 12 discípulos. E quando ele chega ali, irmãos, interessante que nós vemos, a partir do versículo de número 3, do capítulo 19, Paulo chega em Éfeso e ele chega ali e faz uma pergunta. Qual é a pergunta? Em que sois batizados? Nós lemos isso na leitura bíblica. Em que sois batizados?